Você quer saber de uma forma muito simples e clara o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Pois você está no lugar certo. Então, como o tempo também é pouco aqui, vamos falar de uma forma sucinta, resumida, o que é o Evangelho e você vai entender. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Criou o homem puro, mas o homem caiu. Em Adão e Eva, todos os homens se tornaram pecadores, ou seja, desobedientes a Deus. Então, Romanos capítulo 3, versículo 10 diz: não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No versículo 23 diz: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então Deus viu que todos os homens são pecadores. E por sermos pecadores, Deus, porque nos ama tanto, por isso nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e nós somos corpo, alma e espírito. Deus tem sentimentos e nós temos também. Então Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Então por causa disso, Deus planejou junto com o Filho e o Espírito Santo, o Pai planejou com o Filho e o Espírito Santo salvar as suas criaturas. Porque Ele nos amou de uma tal maneira que o seu amor não tem nenhuma explicação. Nós não merecíamos nada, nenhuma misericórdia de Deus. Mas Deus nos amou grandiosamente. E conforme João capítulo 1, o Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, nos versículos 1, 2, 3 e 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Verbo, ou seja, a palavra, que ele fala que estava no princípio de Deus, com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, refere-se ao Filho de Deus, ao unigênito do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu, sempre existiu junto com o Pai e com o Espírito Santo desde a eternidade passada, que desceu do céu em espírito e entrou no ventre de uma virgem chamada Maria para vir a este mundo em carne. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo 14 de João capítulo 1. Então esse Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio fazer o que o homem não pode fazer. Porque Deus olhou do céu à terra e viu que todos os homens, nós todos somos pecadores, conforme o versículo 3 do capítulo 23 de Romanos, que diz: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então por isso nós não conseguimos, por causa dos nossos pecados, nem com nossas obras, com nossa igreja, nossa religião, de forma alguma pagar de alguma forma os nossos pecados, e pecado é desobediência contra Deus, não é isso? Então nós não conseguimos pagar. O preço que nós temos para pagar para Deus é muito alto, e nós não temos capacidade de pagar um preço tão alto. Então ele mandou o Filho dele para pagar no nosso lugar. E esse Filho se chama Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morreu na cruz. Não foi em vão porque ele era um coitadinho que não podia se livrar daquela cruz. Não. Jesus Cristo morreu na cruz porque ele quis, por amor. Conforme João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, o Pai, mandou seu Filho Jesus para pagar o preço que não era dele. Ele não fez nada de errado, ele nunca pecou. Mas ele pagou o preço pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar. Aquele sacrifício ali que ele estava passando, aquela morte na cruz, que era uma condenação, que na verdade a crucificação era uma pena de morte imposta pelos romanos aos piores bandidos, Mas Jesus Cristo foi colocado na cruz sem ter feito mal algum a ninguém. Ao contrário, ele só fez o bem. Ele só fez o bem. Curou, ele ressuscitou mortos, ele trouxe a sua palavra para que as pessoas tivessem paz um com o outro. Mas principalmente ele cravou ali na cruz, os nossos pecados. Então era eu que devia estar ali. Mas mesmo se eu estivesse naquela cruz, a minha morte não pagaria os meus pecados. Por quê? Porque eu sou sujo. Então teria que ser alguém limpo para me limpar da minha sujeira. Então Jesus, ele morreu no meu lugar. O Pai, Deus, o Pai, só aceitou o sacrifício do seu Filho Jesus naquela cruz como único pagamento por todos os teus pecados e os meus. E com o que ele pagou? Com dinheiro, com prata, com ouro? Não.
Deus, o Pai, só aceitou o sacrifício do sangue do Senhor Jesus. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então todos os teus pecados e os meus foram pagos pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. Por isso que Ele permitiu que aqueles cravos entrassem nos pés dele, nas mãos, e aquela coroa de espinhos na cabeça e uma lança no seu ventre. Porque sem derramamento de sangue do Senhor Jesus não haveria remissão de pecados de ninguém. Então, Deus, o Pai, só aceitou o sangue do seu Filho Jesus Cristo como único pagamento por todos os teus pecados e os meus. E uma prova disso, cabal, de que o amor de Deus foi o que pagou os nossos pecados com o sangue de seu Filho Jesus, é que ao terceiro dia da morte do Senhor Jesus, Ele ressuscitou em carne e ossos. Se Ele não tivesse poderes como Deus para livrar-se daquela cruz, Ele teria poderes como Deus para sair de dentro de um túmulo 3 dias morto? De forma alguma. Ele fez o mais difícil, que foi sair de dentro do túmulo em carne e ossos, vivo, conforme está em Lucas capítulo 24, versículo 39. Depois que Ele ressuscitou, que Ele saiu de dentro do túmulo ao terceiro dia, Ele apareceu aos apóstolos e a muitos discípulos, mais de 500 discípulos. E aos apóstolos Ele chegou e disse assim: olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Jesus está vivo em carne e ossos nos céus. E Ele só viu este mundo, desceu do céu, da eternidade passada, em espírito. Ele veio aqui a este mundo há 2000 anos atrás para se tornar um homem, para ter carne, para que com sua carne derramasse o sangue para pagamento dos teus pecados, de todos os teus pecados. O que Ele quer que você faça? Conforme está escrito em Atos capítulo 3, versículo 19, Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então Ele só quer que você se arrependa dos pecados e se converta somente ao Filho dele, Jesus Cristo. É isso que Deus quer que você faça. Então Deus não quer outra coisa não é você entrar em uma igreja, uma religião, não. Aquele malfeitor, aquele ladrão, bandido, assassino que morreu ao lado do Senhor Jesus, já arrependeu-se dos pecados antes de morrer de verdade e converteu-se direto com o Senhor Jesus, falou direto com Ele. E Ele não falou com igreja, com religião nenhuma, com líder religioso nenhum, Ele falou direto com Jesus e teve uma resposta direta. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não disse você vai reencarnar, você vai para a reencarnação, ou vai para um purgatório, ou vai dormir no túmulo. Não. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar até um bandido, um assassino, se ele se arrepender antes de morrer de verdade, para purificar de todo o pecado, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7, que nós citamos antes. Então, meu amigo, é como se você quisesse ter alguma coisa na sua vida. Por exemplo, você gostaria de ter um carro e não pudesse comprar esse carro. E uma pessoa que gosta muito de você olhou e sabia que você queria ter esse carro. Você nunca vai conseguir comprar esse carro. Aí vai na loja, compra o carro, paga pelo carro e chega com o carro e entrega a você. Aí diz assim: e olhe, tome, isso aqui é um presente para você, está pago. Aí você olha para o presente, para o carro e diz: eu não quero esse carro agora, ou eu não quero o carro. É o que as pessoas estão fazendo. Deus enviou seu Filho que pagou os teus pecados na cruz com o sangue dele, mas você não quer esse presente de graça. Você não pode pagar, é por isso que é de graça, nem eu posso pagar. Então Jesus pagou com seu sangue no teu e no meu lugar. É só você se arrepender de verdade dos pecados e se converter somente a Ele. Sabe por que as pessoas não querem receber Jesus como Salvador? Não precisa ter religião não, e entrar na igreja não. Porque não querem se arrepender dos pecados, que amam pecar. Amam mais a pecar do que receber Jesus como Salvador. E rejeitam Jesus porque amam muito pecar. Arrependa-se de seus pecados e converta-se ao Senhor Jesus. E você, por esse evangelho, terá a vida eterna no céu de Deus. Deus abençoe a todos.